Aleluia. Meus irmãos, ainda de pé, eu já quero convidar aqui a pastora Tainara. E já quero agradecer de antemão por ela ter aceito o convite, né, que foi feito já há algumas semanas. Assim que eu soube que ela estaria aqui no Brasil, as datas certinho, nós organizamos para que ela estivesse ministrando a palavra, irmãos. E eu tenho certeza que é uma palavra para mim e para você nessa noite. Tenho certeza que o Senhor vai usar a vida dela, porque eu conheço ela, conheço a caminhada dela, sei de fato a essência que ela carrega, mulher de Deus. E eu sei que o Senhor vai falar conosco aqui nessa noite. Então eu quero que você estenda suas mãos. Nós já apresentamos ela, ela já está na presença do Senhor, mas nessa hora nós vamos orar pela vida dela, para que Deus venha revesti-la de poder e de autoridade, para ela entregar tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te apresentar, Senhor Deus, a vida da pastora Tainara na tua presença, Senhor Deus, para que o teu Santo Espírito a revista com poder, com autoridade, com grande glória nessa hora. Senhor Deus, que ela não retenha nada da tua parte, mas Senhor Deus, que ela venha aqui e faça aquilo que o Senhor colocou em teu coração, cumpra o chamado, cumpra, Senhor Deus, o propósito pelo qual ela está aqui nesta noite. Senhor, dê a ela ousadia, intrepidez, ó Pai, na tua presença, para revelar as verdades concedidas ao teu coração através do Espírito Santo, e que a igreja do Senhor possa sair totalmente edificada, Senhor Deus, por tua glória aqui nesta noite, totalmente edificada e cativa. Senhor Deus, cativa os nossos pensamentos ao Senhor nessa hora. E que nada venha, Senhor Deus, nos impedir, ó Pai, de aprender do Senhor aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, meus irmãos. Paz do Senhor, igreja. Amém. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite. Quero louvar e engrandecer o nome do Senhor pela oportunidade. Louvar e engrandecer o nome do Senhor pela vida do pastor Vida Marques, da pastora Arlene, também de todas as líderes da CIB. Muito obrigada, irmãs, pelo convite. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui servindo a mesa dele nessa noite, no nome de Jesus. Gostaria de pedir os irmãos para que abrissem as suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos ler do versículo de 1 a 9. Ezequiel 47, dos versículos de 1 a 9. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Todos os irmãos acharam? Então vamos à palavra do Senhor. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros e a água chegou até a minha cintura. Finalmente, mediu mais 500 metros e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. Em todo lugar onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes.
O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai querido e Pai amado, nós estamos diante da Tua palavra. E neste momento, Senhor Deus, nós vamos entregar a nossa mente e o nosso coração diante da Tua presença. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor flua com liberdade, com ousadia e com autoridade, Senhor Deus, no meio de nós. No nome de Jesus, Senhor Deus, não permita que haja distrações, mas que a nossa mente e o nosso coração estejam voltados para a Tua palavra. A Tua palavra que não volta vazia, então que o Senhor cumpra, Senhor Deus, em nossas vidas, todo o propósito pelo qual o Senhor nos deu essa palavra nessa noite. No nome de Jesus, fala conosco, Espírito Santo, e que nós possamos ser ministrados pela Tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. E os irmãos podem se sentar. Para os irmãos que não me conhecem, sou aqui filha dessa cidade, nasci em Firminópolis, mas fui criada aqui. E 8 anos atrás o Senhor nos ordenou para que nós estivéssemos indo ali para os Estados Unidos. Nós moramos ali no estado da Geórgia por mais de 4 anos. E então o Senhor nos enviou para o estado de Utah, né, que fica ali pertinho da Califórnia, perto de Las Vegas, onde nós estamos até hoje. E o Senhor nos incumbiu a missão de pastorear uma igreja ali. E ali nós já estamos há 3 anos. Para quem não conhece, Utah é a Meca dos Mormons, né, um estado fundado por eles. Então a nossa luta ali realmente não é contra carne nem sangue, mas são contra potestades e principados que estão sobre aquele lugar. Então o Senhor tem nos dado graça, nos revestido de força, para que o evangelho dele chegue até aquelas pessoas que têm sido aprisionadas, né, servindo aí uma falsa religião e a um falso Deus. Então, nossa família, né, daqui agradeço a minha mãe, minha sogra, todos que estão aqui, né, a tia Sueli, que vieram aqui nos prestigiar nessa noite. Eu vi a palavra que o Senhor tem para nós, e é sempre com muita alegria que nós, né, temos a oportunidade de vir aqui servir essa igreja. E eu estava orando, pedindo direcionamento do Senhor, desde quando a minha cunhada, né, me convidou para estar trazendo a palavra para os irmãos nessa noite. E eu confesso que ela me perguntou ainda essa semana se eu tinha a palavra, já o tema, né, da mensagem que eu traria, e eu disse que não. Porque a palavra que eu realmente gostaria de trazer, eu não estava sentindo paz, e eu entendi que o Senhor não tinha essa palavra para essa igreja nessa noite. E o Senhor me levou, né, ao final do ano passado, onde Ele me deu uma palavra sobre profundidade. E o Senhor quer falar conosco, os meus irmãos, nessa noite, sobre o nosso relacionamento com Ele. Como nós devemos nos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor. Porque se nós formos pensar, de fato, nós vivemos em uma sociedade de relacionamentos rasos e superficiais. Quantas vezes hoje em dia, né, nós estamos morando em lugares onde nós nem mesmo conhecemos os nossos vizinhos. Para nós isso é uma realidade, nós conhecemos apenas um casal, nós sabemos o nome deles, mas os outros vizinhos da nossa rua a gente viu algumas vezes passando por nós, mas a gente nunca desenvolveu um relacionamento. E hoje em dia, nessa sociedade que nós estamos inseridos, muitas vezes nós nos relacionamos assim. Às vezes nós conhecemos a pessoa por vista, nós cumprimentamos, mas nós não conhecemos a fundo. Principalmente, né, nessa atualidade onde as redes sociais estão tão em altas, nós conhecemos aquilo que a pessoa quer mostrar para nós, mas nós de fato não sabemos quem é a pessoa de verdade, o caráter dela. Nós não conhecemos muitas vezes a raiz daquelas pessoas, de onde elas veio, o que elas fazem. Porque realmente ali no Instagram ninguém vai colocar o dia mal, uma foto chorando, um vídeo passando por alguma dificuldade. Mas nós queremos mostrar a melhor comida, a melhor roupa, o melhor passeio que a gente fez. E infelizmente o nosso relacionamento com Deus tem caminhado para esse lado também. Nós temos nos relacionado com o Senhor de uma maneira superficial.
De fato, muitos de nós não sabemos o Deus que nós servimos, não constituímos um relacionamento com Ele, não sabemos quem Deus é e quem Ele nos chamou para ser. E nessa noite o que o Senhor quer falar ao nosso coração é em relação a isso, é em relação como nós precisamos nos orientar e entender quem nós somos em Deus e quem Deus é para nós. Ter realmente a identidade de filhos dele, ter realmente conhecer o Senhor como nosso Pai e também saber que Ele é o nosso Senhor. Então o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite sobre isso, porque muitas vezes nós estamos caminhando atrás do Senhor, nós nos direcionamos ao Senhor somente interessados naquilo que o Senhor pode fazer por nós. Quantas vezes nós nos chegamos na presença de Deus apenas para fazer petições a Ele, apenas para pedir algo que a gente quer, uma bênção, uma cura, e isso não é errado, mas o Espírito Santo de Deus busca um relacionamento conosco, como nós nos relacionamos com o nosso amigo, com o nosso cônjuge. Ele quer nos conhecer e quer que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente como Ele é. E aqui nós vemos, que o profeta Ezequiel, ele vai falar sobre esse rio, sobre essas águas, e o Senhor me levou a fazer uma alusão, em relação a essas profundidades, aos níveis de profundidade, de relacionamento que nós podemos ter com o Senhor, como nós podemos olhar para nós, fazer um exame da nossa vida e nos orientar onde nós estamos, qual o nível de intimidade, de profundidade que nós estamos tendo com Deus e como isso pode ser desenvolvido, como nós podemos buscar mais a face do Senhor, como nós verdadeiramente podemos conhecer aquele com quem a gente diz que quer passar a nossa eternidade, mas muitas vezes só se dirige a Ele quando a gente quer uma bênção, quando a gente quer algo, e não é isso que o Senhor quer, a forma com que Ele quer se relacionar conosco. Ele quer muito mais, o Senhor quer muito mais da gente. E nós vemos aqui, o profeta começa a descrever, e o primeiro nível que ele fala, que foi medido, eram as águas ali que davam nos tornozelos. E quando a gente imagina, nós em algum lugar, em algum lago, na praia mesmo, você andando e você tendo ali a água no seu tornozelo, a caminhada, ela fica um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais devagar, mas se você tem a água no tornozelo, você ainda consegue correr. Ou seja, nós ainda temos o controle total sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós nos relacionamos com o Senhor, conhecendo Ele, apenas no domingo, apenas vindo no domingo na igreja, levantando a mão, fazendo uma oração, mas a gente não tem esse relacionamento com Ele no nosso cotidiano. E quem manda na nossa vida somos nós, quem faz as nossas decisões somos nós, a gente dita aquilo que a gente quer fazer, os sonhos que a gente quer viver. Então quando a gente tem um relacionamento superficial com o Senhor, Ele não tem o controle sobre as nossas vidas, Ele não controla quem nós somos e aquilo que nós queremos. Nós somente nos achegamos a Ele quando nós temos necessidade. Nós olhamos somente para o Senhor para pedir. Nós chegamos a Ele fazendo oração somente aos domingos. Nós não temos uma vida espiritual, nós não temos o hábito de jejuar, de orar. E assim nós dizemos que nós servimos a um Deus que nós não conhecemos. E quando você não se relaciona com Deus, quando você não tem essa profundidade com Ele, não tem como você ser imagem e semelhança de quem você não conhece. Não tem como você ter o caráter de Cristo, se esse caráter ele não é inserido em você através do relacionamento com o Espírito Santo. Então, quando nós estamos ali em águas rasas, águas que dão no tornozelo, nós somos amigos de Deus. Nós temos o Senhor próximos a nós, mas nós não deixamos que Ele governe as nossas vidas. Muitas vezes os nossos ímpetos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, nós temos os nossos pecados de estimação, sabemos que estamos pecando e continuamos pecando, mesmo conhecendo a Deus. E o Senhor não tem isso para nós, meus irmãos. O Senhor não quer que nós estejamos nesse nível de superficialidade com Ele. O Senhor tem nos chamado nessa noite para estar aprofundando em conhecê-lo e nos relacionar com Ele.
Então, muitas vezes, quando nós estamos nesse nível espiritual de relacionamento com Deus, nós até somos frequentes nos cultos de domingo, podemos servir na igreja, ter um cargo ministerial, mas a vida lá em casa não anda legal. A vida em casa não tem oração, a vida em casa não tem busca, não tem devoção. Muitas vezes a gente não se submete ao nosso marido e muito menos a Deus, porque muitas vezes o Senhor está nos direcionando para um caminho e nós estamos fazendo totalmente ao contrário, porque nós achamos que nós temos a rédea das nossas vidas. Nós ainda não entendemos quando nós estamos caminhando com as águas nos tornozelos, que é o Senhor quem nos governa e é Ele quem nos direciona, porque a palavra vai dizer que os planos dele são maiores e melhores do que o nosso. E se ele já está no futuro, se ele já conhece tudo, se ele já venceu a morte, por que nós não nos submetemos e deixamos que Deus trace os nossos caminhos? Então o Senhor nessa noite está nos chamando para que nós deixemos de ser um crente domingueiro, que vem, louva e ora somente no domingo, mas que possa tecer um relacionamento diário com Ele, na presença dEle, buscando conhecer os segredos que Ele tem e só revela para quem está face a face com Ele. Muitas vezes, esse crente, que está com as águas nos tornozelos, também podem ser reconhecidos pelos usos e costumes. Às vezes fala como crente, veste como crente, se comporta como crente, mas não tem caráter de crente. E o Senhor não tem isso para nós. O Senhor não tem isso para nós, porque quando a gente vive de uso e costume, a gente não sabe aquilo que a Bíblia diz. A gente só emite aquilo que nos foi ensinado. Você se veste assim, você se comporta assim, você fala assim. Mas se alguém te confrontar, você não tem a palavra da verdade para rebater essa pessoa. Você não sabe quem você serve e por que você está servindo Jesus. E por isso o Senhor nos chama para poder entrar nesse nível mais profundo de intimidade com Ele. Porque o Senhor não quer ter um relacionamento raso conosco. Ele não quer que as nossas orações a Ele sejam rasas. E o profeta Ezequiel continua falando no texto, e ele vai dizer que o homem mede, e mais uma vez a água lhe sobe um pouquinho e vai para o nível da cintura. E se os irmãos puderem imaginar comigo, se você está andando ali, caminhando dentro de uma piscina, com a água na cintura, você ainda consegue caminhar, mas você ainda caminha com dificuldades. Não é verdade, irmãos? Se você estiver numa piscina com a água na cintura, você já não tem mais aquela habilidade de correr, como a gente viu quando a gente está com a água no tornozelo, mas você consegue ainda caminhar, você consegue ainda ter um certo controle de para onde você quer ir, de onde você quer chegar, mas com um pouco de dificuldade. Então nós podemos imaginar esse crente que está aqui, caminhando com a água na cintura, com um nível de intimidade, comunhão com Deus um pouquinho maior, aquele irmão que vem para a igreja, serve o Senhor com alegria, que tem uma vida de oração regular, que até ora em casa, às vezes ora com alguém. Aquele irmão que se esforça muitas vezes durante a semana para ouvir uma palavra, uma pregação no YouTube. Um irmão que se esforça e esporadicamente lê a Bíblia, lê alguns versículos, sabe alguns versículos de cor. Um irmão que até tenta entregar a direção e o controle da sua vida para o Senhor, mas que no final das contas ele tem medo. Ele tem medo. É um irmão que ora muitas vezes e pergunta: Senhor, quais são os seus planos para mim? E o Senhor muitas vezes até fala, revela para esse irmão, fala: olha, irmão, eu quero levar você ao ministério de pastorado, eu quero levar você ao ministério de missionário, eu quero fazer com que você vá por esse mundo afora e semeie a minha palavra. Mas quando esse irmão ele dá de frente com a realidade que o Senhor tem para ele, ele recua, porque ele tem medo.
ele tem medo de viver essa profundidade em Deus. Ele tem medo de depender só de Deus. Sabe quando você precisa de uma cura? Você ora por essa cura, mas você ainda fica ali segurando na pontinha para tentar ajudar Deus? Sabe aquele irmão que fala assim, não, agora eu entreguei nas mãos do Senhor. Aí no outro dia está lá buscando uma alternativa para ajudar o Senhor? Ou então quando o Senhor já te respondeu que é não, e você continua insistindo e buscando meios para que a resposta do Senhor mude e se transforme num sim? É aquele irmão que conhece os planos de Deus para ele, mas prefere viver os seus próprios planos. É aquele irmão que muitas vezes é desejoso de viver aquilo que Deus já disse que ia cumprir, mas por medo de viver o novo, por medo de viver uma espiritualidade maior, por medo de se aprofundar mais na presença de Deus, ele resolve retroceder e ele não consegue entregar totalmente o controle da sua vida para o Senhor. É aquele irmão que é crente há muitos anos, mas ainda não foi batizado em línguas, não foi batizado com o fogo do Espírito Santo, porque tem medo do Espírito Santo. É um irmão que conhece a palavra, mas tem medo dos mistérios de Deus, tem medo de conhecer Deus a fundo. É aquele irmão que às vezes tem medo até de ver um milagre acontecendo diante dele, porque talvez nem ele vai acreditar. É aquele irmão que ora pedindo a cura para aquele que precisa, mas no fundo não crê que Deus vai fazer. Ele crê e ele acredita que Deus fez no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que Deus fez com Abraão, que Deus fez com os apóstolos, mas que hoje Deus não continua fazendo. E nós cremos que o Deus que operou no passado é o mesmo que opera hoje, não é, meus irmãos? Nós cremos num Deus que continua fazendo milagres. Nós cremos num Deus que continua confundindo a ciência, num Deus que continua abrindo caminhos onde não tem, que continua abrindo portas onde não tem. E esse medo de viver o novo com Deus, esse medo de se aprofundar no relacionamento com Ele, não pode nos paralisar de viver os sonhos que o Senhor tem para nós, porque o Senhor tem novos níveis. Quem quer isso aqui nessa noite? Que o Senhor tem novos níveis para nós. Quem aqui tem o desejo de viver coisas com o Senhor que ainda não viveu? Quem aqui tem o desejo de ouvir o Senhor falar os segredos dele no nosso ouvido? Quem aqui tem o desejo de manifestar a glória e a honra do Senhor nesse lugar? Esse irmão aqui, meus irmãos, é aquele irmão que ama ir na irmã que ora e revela, mas não quer ser a irmã que revela. Esse irmão aqui é o que adora ir lá no irmão que tem a unção de cura, mas não quer buscar o Senhor para ser ele o agente de cura na vida dos outros irmãos. Esse irmão aqui é o que quer viver na sombra do chapéu alheio. Ele já conhece mais o Senhor, ele já ora mais, ele já busca mais, mas ainda não acredita o suficiente para ser ele o agente de milagre, para ser ele aquele que profetiza, aquele que Deus revela através dele. Esse irmão ainda não tem esse nível de intimidade com Deus. Ele não acredita suficiente que Deus tem poder para fazer, e ele está tão temeroso que ele não tem vontade de acessar os novos níveis espirituais que o Senhor tem para ele. Mas nós vamos caminhando na palavra de Deus e nós vamos ver que mais para frente o profeta vai falar. Só um minutinho, irmãos. O profeta vai falar sobre um novo nível de profundidade. E ele vai dizer que ele anda mais um pouco. E quando o homem mede mais 500 metros, o rio era tão fundo, tão fundo, tão fundo, que ele não podia atravessar a não ser a nado. Quem se submerge nesse rio, meus irmãos, nessa profundidade, é aquele que já entregou o controle da sua vida nas mãos do Senhor. É quando você não dá pé mais. Sabe quando você vai na piscina e não dá pé, você não encontra o fundo? E aquele irmão que vive nesse nível aqui, ele entende que quando você está na profundidade com o Senhor, você não tem mais controle daquilo que acontece lá na margem do rio. Porque muitos irmãos até querem.
Eles até querem mergulhar no rio do Senhor, mas quando ele lembra daquele filho que está desviado, que ele orou tanto, que foi o Senhor que deu, mas se eu mergulhar, o que vai acontecer com meu filho? Eu não vou ter mais controle sobre a vida dele. E é justamente isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós mergulhemos de uma maneira tão profunda nele, que nós só nos importemos com a presença dele, porque o Senhor vai nos dizer que quando nós colocamos em primeiro lugar o reino dele, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Então, meus irmãos, a gente tem que ter a convicção de que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, ele está cuidando das nossas coisas, que quando nós estamos servindo ao Senhor, ele está servindo a nossa família, ele está cuidando daquele que está longe. Meus irmãos, nós moramos, para a gente chegar em casa vai ser mais de 24 horas de viagem, e muita gente acha que ser pastor nos Estados Unidos, que vida glamurosa, luxuosa. Não, meu irmão, a gente sofre, a gente chora, a gente tem luta, a gente tem família longe, mas a gente continua lá caminhando, avançando, porque a gente crê que enquanto nós estamos fazendo lá, o Senhor está cuidando aqui. O Senhor continua cuidando aqui em Turvânia, ele continua provendo, ele continua protegendo, ele continua fazendo pelos nossos aquilo que fisicamente a gente não poderia fazer se a gente estivesse aqui, porque tem coisas que quem pode fazer é somente Deus. É somente Deus que pode cuidar. Não tem aquele ditado que quando você chega lá no médico e ele vai te dar algum diagnóstico tão ruim que ele vai falar assim: nós não podemos fazer mais nada por você. Eita glória, quando é esses diagnósticos, aí que Deus acha bom, porque aí que ele pode entrar e fazer um milagre. Porque aí não vai ter mãos humanas, meus irmãos. Vai ser somente o Senhor, a glória vai ser dele. Porque é só ele que faz. O impossível é a especialidade do Deus que nós servimos. Então nós temos que estar convictos que o lugar que nós precisamos estar é nesse lugar de profundidade. Porque quando nós nos entregamos ao Senhor, para a presença densa dele, para esse nível de profundidade nele, não existe controle de mais nada. Quem controla tudo é o Senhor. Ele controla não tão somente a nossa vida, mas ele controla a nossa língua, o nosso pensamento, o nosso temperamento. Aquela pessoa que diz: eu não levo desaforo para casa. Leva sim, meu irmão, porque quem te defende é o Senhor. Você não tem que se defender. Quem vai te defender é Deus. Quem te justifica é Deus. É Ele que conhece o teu coração. É Ele que te conhece quando você fecha a porta do teu quarto e coloca teu joelho no chão e tua boca no pó. É nesse nível de profundidade que o Senhor nos quer. Ele quer governar tudo que existe em nós. Ele quer governar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós estamos numa sociedade doente, uma sociedade triste, depressiva, ansiosa, que se preocupa demais com o passado e com o futuro, mas nós não entendemos ainda que nós não temos governo sobre essas coisas. O governo está nas mãos do Deus que nós servimos. É claro que o Senhor usa a medicina. É claro que muitos casos são científicos e precisa sim de remédio, precisa sim da ação do médico, mas ainda assim quem usa o médico é o Senhor. Quem dá a sabedoria para ele fazer é o Senhor. É o Senhor que coloca a sabedoria, é o Senhor quem dá o discernimento. E nós temos que entender isso, meus irmãos, que quando nós estamos nesse nível de intimidade com Deus, o Senhor vai governar tudo em nós. Ele vai governar o nosso ímpeto, a nossa vontade de falar, de tirar satisfação. Ele vai governar as nossas emoções, o nosso pensar. E é nessa hora que nós vamos produzir o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. Nós precisamos entender, meus irmãos, que nós devemos caminhar com o Senhor nesse nível. É nesse nível que o Senhor nos quer. Por quê? Porque quem está nesse nível não está preocupado com aquilo que Deus pode dar, mas está preocupado com quem Ele é, em conhecê-lo profundamente, conhecer o coração de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos relacionamos com Deus como pedintes.
A gente só chega para Deus, ajoelha, Senhor, obrigado por esse dia, Pai, mas agora eu quero isso, eu quero aquele emprego, eu quero aquele carro, eu quero aquela roupa, eu quero que o Senhor abençoe fulano, eu quero que o Senhor cura ciclano, eu quero que o Senhor me dá um aumento, eu quero que o Senhor me leva daqui, que o Senhor me muda de país, eu quero que o Senhor... Só quero, Deus me dá. E o nosso relacionamento com Deus não é assim. Muitas vezes quando a gente fecha a porta dos nossos quartos, Jesus está esperando a gente com os braços abertos, esperando a gente lá ansioso por aquele momento onde Ele vai poder nos ouvir e Ele vai falar conosco. Só que antes de correr para abraçar Jesus, a gente corre para o bolso dele. A gente vai diretamente no bolso de Deus. Deus, me dá essa bênção aqui, me dá essa outra aqui. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa. Se a palavra de Deus vai dizer que nós podemos entristecê-los, imagina os seus pais de braços abertos em casa e você chega pegando o dinheiro que ele tem no bolso e ele esperando você para dizer como é que foi o seu dia, as angústias do seu coração que só ele sabe que você sofreu. Aquela conversa atravessada que você ouviu, que só ele e você sabem como aquilo te feriu. E ele está ali te esperando para que você possa falar. Deus, eu quero colocar para fora, porque Deus estava lá, Ele sabe, meus irmãos. Mas Deus gosta de ouvir. O Espírito Santo é cavalheiro. Ele gosta de te ouvir falar. Assim como você chega e conversa com o seu marido, com a sua mãe, com a sua melhor amiga, Ele quer ouvir você. Quantas vezes, meus irmãos, a gente chega para contar um problema, a gente conta para o marido, a gente conta para a irmã, a gente conta para a mãe, a gente conta para a sogra, para a amiga, e vai contando, e vai contando, e vai contando. A última pessoa que a gente lembra de contar é Deus. E é o primeiro que a gente deveria contar, porque é só Ele que pode resolver. Muitas vezes a gente está buscando conselhos em lugares que não deveria. Porque o melhor conselheiro é o Espírito Santo. É Ele quem vai dizer como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, como a gente deve falar, como a gente deve se livrar dos usos, dos costumes, porque muitas vezes, meu irmão, você está com a saia no pé, mas a língua fofoqueira, só sabe falar mal das pessoas, só sabe maldizer aquilo que tem, não adianta, roupa fica aqui. Nós temos que entender que quando nós nos aprofundamos no nosso relacionamento com Deus, a gente não tem tempo para fofocar, a gente não tem tempo para querer saber como é que está a vida do outro, nós estamos ocupados demais em conhecer mais a fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer, encaminhar para a honra e para a glória dEle. Aleluia, aleluia.